Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, então, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Só clicar no botãozinho aqui embaixo. Também deixe o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí um treino do São Paulo, né? Onde a gente vai estar vendo atuações, né, de alguns jogadores que se destacaram nesse treino. Certo que foi contra o Sub-20, né? Mas já são indícios, né, do trabalho do Crespo, né? Que vem desenvolvendo, né? Essa parte da escalação, essa parte tática, técnica, né? De cada jogador. Teve alguns jogadores que já voltaram, né? A gente vai estar vendo também, que já estão treinando com bola, já estão participando, né? Desses treinos táticos, né? Dentro de campo e já se recuperaram, né? Então a gente vai estar acompanhando tudo isso. Nós vamos ver também alguns nomes, né? De jogadores que renovaram, né? E da busca do São Paulo por atacantes, né? E também outros jogadores em três posições especificamente, né? A gente vai estar vendo aí, analisando é, quem são esses jogadores, né? E quem pode estar pintando e como seriam as negociações, né? Visto que o São Paulo não está em um bom momento financeiro, né? Como seriam essas negociações, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Fala, torcida tricolor! Hoje foi dia de jogo-treino com a equipe Sub-20 aqui no CT da Barra Funda. A equipe profissional venceu por 6-0, com 3 gols de Dineno, 2 de Alisson e 1 de Marcos Antônio. Ao longo da atividade, Hernan Crespo aproveitou para testar variações na equipe e observar o comportamento com situações de jogo. O tricolor seguirá trabalhando nos próximos dias de olho na retomada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será válido pela 13ª rodada, visitando o Flamengo no dia 12, às 16h30 no Maracanã. Hora de falar sobre o São Paulo. Eu queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o Sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas, a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas, meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar, na frente Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação, atletas da base também foram usados ao longo desse jogo-treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Então, Éder, pelo que eu pude apurar até hoje mais cedo, conversando com pessoas do clube, né, o São Paulo está com 3 alvos, então, no mercado nesse momento. Seria esse ponta polivalente, né, então seria esse cara que joga nas duas, meio Michel Araújo, que a gente comentava, né, que pode jogar em todas as posições do meio, um zagueiro que não é uma prioridade, mas estão de olho, e um lateral direito. Seriam os alvos aí do São Paulo no mercado. Essa semana, o Crespo entregou uma lista também para a direção, com nomes, ideias e, enfim, sugestões que aí serão
analisadas, farão um contato, e aí acho que na próxima semana a gente pode ter um avanço nesse sentido, porque aí vão começar a formalizar esses contatos, né? Formalizar oferta. Nesse momento foi feita uma oferta pelo Biel, né, do Sporting, de empréstimo que foi recusado. Eles querem a venda e dizem que o rival da Zona Leste vai pagar o que estão solicitando, né? Então seria a venda direta. Mas hoje o São Paulo não tem nenhuma conversa que tenha andamento assim formalizada. Tem aquele contato informal, conversa com empresários, tem ali sondagens, mas de forma concreta, uma conversa, um papo rolando, hoje não tem, mas acho que na próxima semana deve caminhar também com as ideias do Crespo, Éder. Boa, é bom a gente até explicar para todo mundo que não é que o São Paulo passou a procurar reforços porque o Crespo chegou ou passou a procurar reforços somente com a lista do Crespo. O São Paulo já estava atrás de reforços, já fazia contatos, Biel é um deles, e agora o Crespo chega, coloca o seu plano de jogo, por isso que o São Paulo agora vai atrás de um lateral direito também, e também dá as suas sugestões aí de jogadores que lhe agradariam, né? Então o São Paulo já tem alguns contatos, né? Que a gente sabe, não sabemos exatamente os nomes, mas tem alguns contatos feitos e agora a partir da lista do Crespo também vai tentar outros contatos, visto que um dos nomes, por exemplo, o Biel, não avançou, né? Então você começa a procurar outros contatos. Além da saída do... Fala para aí. E até, rapidinho, desculpa te interromper, mas até nesse sentido de não é porque o Crespo chegou ou sei lá o que aconteceu, o São Paulo, na situação financeira que ele se encontra, ele sempre está de olho nas oportunidades de mercado que aparecem, né? Não interessa o mês, dia, ano, que horas que é. Então, assim, claro que com a chegada do Crespo, talvez mudem, como a gente falou, os nomes, as posições, porque ele tem um estilo diferente de jogo, ele tem outra visão do futebol, enfim, tem um jeito dele de trabalhar, né? Então, talvez seja essa alteração, né? Agora, a alteração do, o São Paulo começou agora? Não, o São Paulo, na situação que está, sempre está de olho e estudando opções no mercado, né? É isso, sim, mesmo que, vamos dizer que o Zubeldia ficasse, o São Paulo mesmo assim traria alguns reforços aí para o estilo de jogo do Zubeldia e não para o estilo de jogo do Crespo. Mas não é porque chegou o Crespo que agora vão trazer reforços. Já estavam conversando com outros nomes e outras posições, sobretudo, né? Além da saída do Juan, a gente teve a boa notícia do reempréstimo do Marcos Antônio, né? E o São Paulo oficialmente divulgou com opção de compra, mas o que eu ouvi é que, na verdade, é uma obrigação de compra, só que o São Paulo ainda não pode se colocar como obrigação de compra, porque o São Paulo não tem dinheiro para isso. Então, foi uma obrigação de compra por metas atingidas. Só que me falaram que essas metas atingidas são... O exemplo que me deram foi, se o Marcos Antônio almoçar 2 vezes lá na Barra Funda, atingiu a meta e ele vai ter que ser comprado. Então são metas muito fáceis a partir de 2026 que vão totalizar fazer o São Paulo ativar essa obrigação de compra. Então o Marcos Antônio deve ficar no São Paulo, a não ser que uma coisa muito fora aí aconteça, mas o Marcos Antônio deve ser definitivo no São Paulo. É isso, Sá? Você fez um joinha aí? Exato, Éder. Até trouxe essa informação há cerca de, 2 semanas, né? Que as metas elas são quase simbólicas, né? Pelo que eu tenho até de apuração, seriam 5 jogos que ele tem que atuar. Então ele já está comprado praticamente para a próxima temporada, é algo que já está fechado, e aí seria um parcelamento em 3 datas, né? Uma em 26, aí a outra em 27, e aí a última parcela em 28. Seriam 3 parcelas para esse valor total de 4,2 milhões de euros, é o que foi fechado com a Lazio. Então ele fica já condicionado a essa permanência de compra, mas é um pouco também dessa escolha por fazer essa forma, porque o São Paulo hoje não teria dinheiro para fazer esse parcelamento, né? Então hoje o São Paulo não teria dinheiro para dar uma primeira parcela esse ano, e isso também cria uma maquiagem, entre aspas, porque entra no balanço da próxima temporada apenas, né? Então entra como compra da próxima temporada e aí dá uma margem para o São Paulo também para esse ano, também em cima do FIDIC, né? Então é algo que foi estabelecido dessa forma, já pensando nisso, Éder. É perigoso, né, cara, essas coisas, ficar jogando para frente, já onera o orçamento do ano que vem. Enfim, mas é um modus operandi que o São Paulo vem fazendo há muito tempo, a gente já sabe disso, e nesse momento também não dava para perder o Marcos Antônio, né? É um valor até alto, se a gente for ver, mas
é um jogador que tem potencial de revenda, né? O Marcos Antônio é um jogador ainda com idade, talvez um potencial de revenda, talvez não para o mercado europeu, mas quem sabe um mercado asiático, um mercado ali da Arábia, enfim. Ô Pri, o que você achou dessa negociação com o Marcos Antônio? É um pouco complicado fazê-lo ficar, né? Foi um pouco complicado fazê-lo ficar, mas é um momento que não dava para perder ele, né? Assim, eu acho que foi uma permanência, né, um reempréstimo que foi se tornando mais necessário. Tanto que, se a gente parar para pegar lives nossas, eu mesma falando lá em fevereiro, eu não era a favor da permanência do Marcos Antônio por conta do valor, claro, nesse Imagina ter um e-mail profissional grátis. jeito de você agora não ter que gastar tanto, mesmo que comprometa o próximo ano, porque infelizmente essa é a realidade do São Paulo. São Paulo tem que achar manobras, é quase que, tem um problema para o Casares de hoje, mas esse é para o Casares de amanhã, porque senão você não faz nada, você não traz ninguém, você não consegue fazer absolutamente nada. Então são as manobras que o São Paulo vai fazendo, podem dar certo, podem dar errado, a gente vai acompanhar. Mas assim, foi se tornando mais importante, né? Por conta, primeiro porque o São Paulo criou, não sei o que acontece, né? Um clima de lesão surreal, toda hora alguém. O Alisson, cara, é um abençoado, eu tava super preocupada com o Alisson, ainda bem que não deu nada com ele, mas assim, seria super normal, tá? Não dava para xingar ele em nenhum momento se ele estourasse, porque ele jogou muito, e a gente viu o Pablo Maia ali lesionado, uma sequência de lesões, né? E dessa vez ele volta um pouco diferente, né? Eu não quero aqui cancelar o Pablo Maia, putz, eu gosto pra caramba do futebol dele, acho que ele tem a acrescentar bastante ao São Paulo ainda, se ele conseguir se recuperar plenamente, recuperar o seu alto nível novamente, mas nesse momento ele voltou abaixo, né? Então, além de você querer ter o Marcos Antônio no começo para ter como opção, já que o meio-campo no futebol aqui brasileiro é muito sobrecarregado, mas beleza, você queria uma opção, então de repente você abre mão. Aí você começou a entrar numa situação de necessidade quase, porque não estava mais encaixando muito bem, e o Marcos Antônio se tornou o titular ao lado do Alisson. E aí muda completamente o cenário. Eu, que era contra, de repente já comecei a achar que era importante dar um jeito dele ficar. Eu não aprovava jamais a compra de 20 e tantos milhões. Dessa maneira, não tinha como, não tinha o que fazer. Não sei, acha alguém da base, bota gente lá, mas não dava para comprar. Se deu para dar um jeito, que bom, e acho que foi muito isso. Começou a se tornar uma necessidade maior a cada dia que passou, porque o Pablo Maia voltou um pouco abaixo. E aí a gente até viu notícias hoje, não sei onde, acho que foi na Globo, enfim, não sei, falando que o Marcos Antônio e o Alisson devem ser a nova dupla, né, de fato fixa nesse esquema do Crespo, porque a gente ficou nessa dúvida, né, pausa, um mês, de repente o Pablo Maia se recupera, volta 100%, mas ao que tudo indica não é o plano para agora, é o Marcos Antônio mesmo. E aí nessa situação se torna de fato uma importância muito maior você conseguir fazer essa negociação dar certo, né, e deu. E aí, ano que vem, numa nova live aqui no UOL, a gente analisa se deu certo ou se foi um péssimo negócio. Falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados, a ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo, as negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar, estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Agora, pessoal, a gente vai estar vendo aqui uma entrevista do Matheus Alves, né? Jogador revelado pelo São Paulo, que foi vendido para o CSKA, certo? Da Rússia. Nós vimos que ele foi vendido pelo valor de 37 milhões e 900 mil, quase 38 milhões, né? Algo em torno de 6 milhões de euros. São Paulo esperava uma proposta de 10 milhões, de no mínimo 10 milhões de euros, mas na negociação acabou fechando
por esse valor. O São Paulo ele tinha 90%, né, dos direitos econômicos do jogador e o CSKA pagou esse valor pelos 100%. Né? A gente vai estar acompanhando agora aqui uma entrevista do Matheus Alves já no aeroporto, né, para a viagem para a Rússia. Vamos ver o que ele disse aí. Vamos acompanhar. Passando pela sua cabeça com essa saída do São Paulo, fica um sentimento para você que não é um adeus e sim um até breve? Com certeza, mano. Esses últimos dias foi um pouco difícil para mim, questão de não saber o que estava acontecendo e esperar a resposta final. Mas quando eu recebi a resposta final, fiquei muito feliz, que também era um desejo meu ir para a Europa. Talvez alguns torcedores vão achar que é muito cedo e tal, talvez possa ser muito cedo, mas era um sonho, então eu estou realizando e estou muito feliz por isso. Você tem noção de tudo que aconteceu contigo nesses últimos 6 meses, Alves? Há 6 meses você estava sendo campeão da Copinha e hoje você está indo embora, se despedindo aqui das pessoas que você nasceu, cresceu, sua namorada, todo mundo, para jogar na Europa, que é o sonho de todo jogador, né? Você consegue ter ideia de tudo isso? Já parou e conseguiu pensar em tudo isso ou ainda não? Mano, quando a gente começa a vivenciar isso, a gente nem fica pensando no que passou, mas quando você para refletir, você vê o quanto Deus foi bom na minha vida. Que 1 ano e pouco para trás eu não estava nem jogando no Sub-20 e de uns 6 meses para cá, como você falou, foi onde Deus virou minha chave, onde eu consegui mostrar o meu talento de verdade para todo mundo e graças a Deus nesses 6 meses eu pude também mostrar para as outras pessoas que era o meu objetivo final. E a sua formação desde muito novo em Cotia, passando profissional, como é que você define esse sentimento que você teve pelo São Paulo nesses últimos anos? Não, mano, não tem nem palavras para descrever o que o São Paulo foi importante na minha vida. Acho que minha maior força que teve dentro de mim foi do São Paulo, que desde criança confiou em mim. Já teve época de ser dispensado e eles continuaram me segurando porque viam um potencial. E hoje, graças a eles e graças a Deus também, como eles me cuidaram desde o berço, como eu falo, onde eu comecei a bater bola no campo, foi no meu primeiro clube e, se Deus quiser, vai ser meu último clube também. Se você tivesse que falar uma lembrança que você vai levar agora quando você entrar ali no avião de São Paulo, o que você mais vai lembrar do clube? Do clube? Dessa tua passagem aqui, dos últimos meses, tudo que você viveu, qual é a melhor lembrança que você tem assim de São Paulo que vai ficar contigo aí por muito tempo? Cara, com certeza o dia a dia com o pessoal, a resenha, os meninos que subiram comigo, não tem preço ver eles chegarem onde eles também chegaram já e vão chegar ainda. Então, acho que mais o pessoal mesmo que sempre me acolheu muito bem e principalmente dos meninos que até um mês atrás... Já tá com saudade da zoeira com eles? Na despedida ali, o Mike e o Ferreira desceu lá pra casa, foi de São Paulo até Santos pra ficar meia horinha lá em casa só pra se despedir, então agradeço muito eles também, que também me ajudou muito nessa minha fase no São Paulo. E que eles possam crescer também, não só como eles, como o Rian, o Lucas, todos que estão profissional, que estão na base também, que eles possam ser muito felizes aqui ainda com a camisa de São Paulo e ter muitos títulos aí. Só para fechar o seu recado para o torcedor São Paulino que tanto te apoiou nesse período. Muito obrigado por todo o apoio, desculpa qualquer coisa e eu vou voltar, pode deixar. Valeu. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? No vídeo a gente pôde acompanhar aí o treino de ontem, né? Da sexta-feira, onde o São Paulo, onde o Crespo, ele pôde esboçar já uma possível escalação, né? Nós vimos aí que ele, no treino, ele jogou com 3 zagueiros, né? Então, provavelmente ele deve manter essa formação de 3 zagueiros, né? Vimos também aí que o São Paulo está no mercado, né? Em busca de jogadores. O Nicola ali, ele falou que o São Paulo tem interesse em 2 jogadores que jogam no ataque, né? Um em cada ponta, um na ponta direita e outro na esquerda, né? E também em um meio campo, né? Um meio campista. Porém, o Crespo, ele já tem alguns nomes em mente, né? Provavelmente são jogadores argentinos, como foi dito ali. Porém, não foi citado nenhum nome até então, né?
esses nomes ainda não foram vazados, né? Também o São Paulo passou uma lista com alguns nomes de jogadores na qual o Crespo ele aprovou também. Porém, nós temos que aguardar mais um pouquinho, né, para saber quem são esses jogadores, né? Assim que surgir possíveis negociações, a gente vai estar passando aqui para vocês também acompanharem, né? E aguardar. Vimos aí também a despedida do Matheus Alves, né? Meio-campista do São Paulo, né? Agora do CSKA, né? Da Rússia. É um jogador tá saindo novo, né? Teve pouca minutagem, né? Como tem sido dito, mas foi um jogador que se destacou, né? E nessa fase que o São Paulo está passando, essa dificuldade financeira, o São Paulo acabou vendendo, né? Não foi o valor que o São Paulo gostaria de ter vendido. O São Paulo esperava vender pelo valor de 10 milhões de euros. Acabou vendendo por 6, né? Mas já foi alguma coisa, né? Gostaria que ele pudesse continuar um pouco mais, né? Se desenvolver um pouco mais no São Paulo, mas acabou saindo, né? Agora mesmo. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Deixem o seu like e ativem o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.